Olá pessoal, bem-vindo à plataforma Beleza Sem Fronteiras, que está realizando vários cursos aqui pela Belpol. Hoje é o nosso dia de web meeting, eu vou estar junto com vocês por um tempinho, falando sobre concentrações, vai ser um assunto bem legal. Para quem não me conhece, eu sou o Ítalo, eu sou engenheiro químico e coordenador de qualidade aqui da Belpol. Muitas pessoas vêm visitar a Belcol e me conhecem, então se algum de vocês está assistindo, vai ser bem legal a gente conversar, vai ter vários assuntos que a gente comenta durante as visitas, tá? E vamos começar, né? Deixa eu colocar a apresentação aqui para nós. Como eu falei, a gente vai falar sobre um pouquinho de concentrações cosméticas. Então, o tema principal vai ser sobre mitos e verdades sobre as concentrações. O que se fala, o que na verdade acontece. Então, a gente vai entender um pouco de como acontecem todas as formulações. Quem assistiu uma live que teve com a Nancy umas semanas atrás, a gente começou a falar sobre esse assunto. Hoje eu vou falar um pouco mais profundo, tá? Então, para quem quiser ver coisas novas, vez ou outra eu estou postando algumas coisas no LinkedIn. Então aí está o meu LinkedIn para vocês, tá? É o linkedin.com/italoxq. Então, vez ou outra tem algumas novidades lá que eu coloco. A Belcol também está sempre aberta, então sempre que vocês tiverem algumas dúvidas, no final eu vou explicar como vocês podem fazer para poder tirar todas as dúvidas. Seja sobre a apresentação, seja sobre os cosméticos da Belcol. Tá? Então vocês vão ter essa oportunidade de, a qualquer momento que vocês tiverem alguma busca por novidades, busca sobre esses assuntos mais específicos da química, vocês podem me contactar, pode contactar o setor de qualidade da Belcol. Tá? Então vamos lá. Começando o nosso assunto de fato, a gente vai voltar primeiramente a alguns conceitos que a gente aprendeu ao longo da vida. Tá? Então, desde o ensino médio, a gente tem alguns conceitos que eles são fundamentais para a gente fazer formulações cosméticas, não só para um cosmético estético, mas como cosméticos em geral, assim como os fármacos também. Né? Então, desde dermocosméticos a suplementos nutricionais, então tudo é química. E vocês vão entender por quê. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que relembrar é o conceito de substância. O que são substâncias nas formulações químicas? São os nossos ingredientes. Toda vez que vocês comprarem um cosmético e vocês olharem o rótulo, a embalagem secundárias deles, né, que a gente chama de cartucho ou então embalagem final, vocês vão ver a lista de ingredientes que tem lá atrás. Então, tudo aquilo é tudo que forma, tudo que está dentro de uma formulação química para a gente ter o nosso cosmético. Tá? E essas substâncias elas são divididas em basicamente duas. Existem as substâncias puras, tá, que são um único material, e neles tem propriedades constantes. Então, alguns exemplos que a gente vai falar à frente é a água, por exemplo. A água é uma substância pura. Tá? Alguns outros ingredientes, com alguns emolientes, que a gente também vai trabalhar sobre isso. A gente vai falar sobre substâncias puras. Mas guardem esses conceitos porque vai ser extremamente importante para o que a gente vai conversar. Tá? E existem as misturas. As misturas elas são uma ou mais substâncias que elas vão estar em conjunto e ela pode formar um material. Tá? E essas substâncias elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Para quem lembra lá das aulas de química, uma substância homogênea que ela é única. Quando você olhar visualmente, ela vai ser uma coisa só, ela vai ter não vai ter a divisão, que seria o caso da heterogênea. Né? Quando você observar, quando sentir o cheiro, você não vai sentir dois cheiros diferentes, vai sentir um único cheiro. Então, ela vai ter uma única fase. E se ela tiver mais de uma fase, ela é heterogênea. Tá? Quando a gente trabalha no cosmético, a gente sempre está trabalhando com misturas homogêneas. Então, podem existir misturas homogêneas e elas são extremamente importantes e fundamentais para a gente ter, principalmente algo que a gente conhece muito e vocês sempre têm dúvidas, que se chama ativos. Então, a maioria dos ativos, eles são misturas, tá? E a gente vai entender o porquê. O que é um produto cosmético? Quando a gente fala de um cosmético, levando em consideração o que a Anvisa diz, né, que é o órgão principal no Brasil quando a gente vai tratar de cosméticos, eles são produtos para uso externo. O que isso significa? Que a gente vai utilizar na pele. Tá? Então a gente vai utilizar por fora, não por dentro.
Por dentro a gente já vai ter medicamentos, suplementos, nutricosméticos, que aí tem várias denominações, mas cosmético mesmo, ele é para uso externo. E eles são direcionados para proteção e embelezamento de diferentes partes do corpo. Tá? Então, o nosso corpo ele pode receber cosmético desde o pé até a cabeça. Então, qualquer parte do corpo, claro que o cosmético ele tem que ser específico para a área que você vai utilizar. Então, por exemplo, existem cosméticos hidratantes corporais, existem cosméticos faciais. Desde limpeza, a questão de hidratação, a esfoliação. Então, tudo vai depender da especificação daquele cosmético, tá? E esses produtos cosméticos para a Anvisa, que é o nosso órgão regulador, mas eu não digo que hoje é só para a Anvisa, então ele vale também para a parte internacional. Quando você vai lançar um produto que é internacional, então você tem que ter esse cuidado, porque as denominações elas são muito parecidas, mas cada um tem uma regulamentação diferente. Tá? Então existe o produto grau 1, tá? O produto grau 1, eles são os cosméticos mais básicos, os mais elementares. Alguns exemplos que vocês vão ter como produtos grau 1 são os sabonetes, as águas micelares. Então, tem vários produtos que têm uma formulação mais básica que ele não tem tantas exigências, tá? Segundo a Anvisa. E existe o cosmético do tipo grau 2. E esses cosméticos eles são bem mais específicos, eles têm bem mais detalhes. Então a gente tem que mostrar algumas características para os órgãos regulamentadores, seja no Brasil, seja mundo afora, para poder a gente garantir que aquele cosmético é de fato um cosmético de qualidade. Tá? Então uma empresa séria que trabalha com cosméticos sérios, eles vão garantir que o produto seja enquadrado no grau correto. Porque você tem que ter comprovações, e para você ter comprovações, você tem que fazer vários estudos, tá? Então a gente vai falar também isso um pouquinho mais à frente, tá? Então, de conceito, existe o produto cosmético que ele é utilizado na pele, e o grau que ele é escalado, o grau 1 que é um grau mais básico, e o grau 2 que é um grau mais específico, certo? Então, continuando os conceitos, a gente agora vai entrar na parte de formulação cosmética. Eu vou explicar mais ou menos como tudo acontece aqui dentro da Belcol para vocês entenderem como é que são feitas as formulações. Não é algo básico, tá? Então, uma formulação cosmética ela não sai do dia para a noite. Era necessário vários estudos para poder a gente chegar até uma formulação de fato, certo? Então, primeiramente, o que a gente tem que saber quando a gente vai criar um cosmético, quando a gente vai desenvolver o cosmético, é a base dele, é o tipo de cosmético. Então, o que a gente vai criar? Vai ser um creme, uma loção, um gel, um fluido, a gente vai criar um esfoliante. Então, a gente tem que saber, primeiramente, para poder a gente criar a formulação do cosmético. Tá? Então, a formulação do creme ela é totalmente diferente da loção. A formulação de um fluido é totalmente diferente da formulação de um gel. Porque cada um tem uma característica diferente, cada um precisa de uma quantidade diferente de matérias-primas. E não é só jogar as matérias-primas lá que sai o cosmético, não. Tudo necessita de um estudo, tá? E em segundo lugar, a gente tem as matérias-primas. Então a gente tem que saber exatamente quais ingredientes a gente vai utilizar de acordo com o tipo ou a base do produto que a gente vai fazer, tá? E disso tem diferentes tipos de ingredientes. Tem um veículo, o veículo é a base do produto, como a gente vai começar a mistura. Tem uns aditivos, tem conservantes, tem uns ativos, tem uns emulsionantes. Então tem vários tipos de matéria-prima que a gente tem que saber como vai usar e em que local vai usar. Então, quando a gente pega uma formulação, ela é mais ou menos como uma receita de bolo. Se você pegar uma receita de bolo, ela tem as fases que você tem que colocar nas coisas. Então, primeiro você coloca a farinha, depois o que vem pós-farinha, e como a gente tem que seguir o passo a passo. Então, o cosmético funciona dessa forma também, tá? O cosmético ele vai ter um passo a passo, a gente tem que saber que matéria-prima vai utilizar, se aquela matéria-prima precisa aquecer e se a matéria-prima seguinte precisa estar numa temperatura alta ou se precisa estar numa temperatura baixa. Tá? Então tudo isso tem que ser estudado porque se você não seguir os dados corretos, se você não seguir a receita correta, digamos assim, aquele cosmético ele não vai sair do jeito que você quer, então ele não vai ter a qualidade que você quer. Em terceiro lugar, vem os princípios ativos. Então é a parte fundamental para a gente identificar qual a função daquele produto, daquele cosmético. Tá? E existem diversos tipos de princípios ativos, desde hidratantes a oxidantes. Os oxidantes, para quem não sabe, é o que fazem o clareamento da pele. Existem os antissépticos, que aí a gente está falando muito de asepsia hoje aqui no Brasil, né, principalmente com a utilização de álcool em gel e a utilização de sabonetes antissépticos.
umectantes e adstringentes. Então, além disso, existem vários outros tipos de princípios ativos e também existem matérias-primas que ela possui mais de uma função. Então, existe certos ativos que ele pode existir 5 funções dentro dele. Ele pode ser hidratante, ele pode ser emoliente e ele pode ser antisséptico, tá? Isso aqui supondo. Então, ele pode ter mais de uma função. Isso aí vai depender do tipo de mistura que é aquele ativo. Lembra da palavra mistura? Mais de um componente. Por isso ele consegue ter mais de uma função, tá? Além disso, qualquer formulação que você faz, ela existe um tempo de estudo. Não é só você preparar aquela formulação e dizer, isso aqui ficou bom, sem testar. Então, você tem que fazer o teste daquele produto, daquele cosmético que você criou para saber se ele está ok. E o primeiro estudo que é necessário em qualquer formulação cosmética é a estabilidade. É a partir da estabilidade que a gente sabe a que temperatura aquele cosmético ele pode ficar, quanto tempo que a gente pode garantir ele na prateleira, ou seja, quanto tempo de validade tem aquele produto e qual o tempo após aberto. Então a gente também tem que saber qual o tempo depois que você abre aquele produto você vai conseguir garantir a qualidade dele. Então, todos esses fatores eles são muito importantes, até porque, falando da Belcol, né, que eu trabalho aqui, sou colaborador da Belcol, todos os produtos da Belcol ele tem que ser fundamentais e ter a mesma qualidade para qualquer canto do mundo. Então, se um cosmético sai daqui de São Paulo, que tem uma temperatura média de 20 graus, se ele for lá para Inglaterra na época de inverno, ele tem que aguentar uma temperatura muito mais abaixo, tá? Então ele tem que aguentar os 5 graus, ele tem que estar com a mesma eficiência nessa temperatura. Assim como se ele for para o Nordeste brasileiro, no interior, onde a temperatura média seja 30 graus. Aquele cosmético ele tem que ter a mesma qualidade para 30 graus. Então, para isso é necessário estudos como estudo de estabilidade. Além disso, existem outros estudos que são estudos clínicos e dermatológicos, como estudo de segurança. Um estudo de segurança ele garante que aquele produto ele não vai causar irritabilidade independente da pele. Então, digamos que eles pegam mais ou menos 50 pessoas de vários tipos de pele, de várias idades, e aí eles vão testar aquele produto da mesma forma, no mesmo modo de uso, para poder garantir que aquele produto ele de fato vai estar seguro e não vai irritar as diversas peles que ele vai ser utilizado, tá? Isso não quer dizer que uma pessoa que tem uma alergia a um princípio ativo ou a uma matéria-prima, que ela não vai sofrer irritação. Isso é um outro caso que a gente normalmente chama de caso particular, tá? Reações particulares. Isso aí também vai de pessoa para pessoa. Mas a forma de a gente realizar um teste de segurança, ele vai garantir que aquele produto ele vai estar pronto para qualquer tipo de pele, tá? Então tem diversos tipos de pele que vai ser testado e você vai dar um ok. Além disso, existem testes de eficácia, tá? Isso é para garantir que aquele ativo de fato está funcionando como você quer. Então, se você quer um produto anti-rugas, você coloca uns certos ativos, você tem que verificar se aquele ativo de fato ele vai fazer o efeito anti-rugas. Ele vai garantir que vai melhorar a hidratação da sua derme para poder realizar o preenchimento, né? Porque não adianta um preenchimento superficial, porque isso é hoje e não é amanhã. Você tem que garantir algo contínuo. Um cosmético de qualidade ele tem que garantir que sua pele vai continuar da forma que você quer, tá? É mais ou menos isso que a Belcol leva como lei dentro da fábrica. A gente tem que garantir que aquele cosmético ele realmente vai ser de qualidade. É tanto que o nosso lema é transformar sonhos de pele em realidade. Porque o sonho de pele de qualquer pessoa não é algo passageiro, é algo contínuo, é algo que você quer para sempre, tá? E por último, existem os testes específicos. Então, dependendo do tipo de princípio ativo que você coloca lá, você é obrigado, olha só a palavra, obrigado a realizar testes. Então, se você não realiza tal teste e você não coloca ele lá na Anvisa, naqueles graus que a gente falou, grau 1, grau 2, a Anvisa não vai reconhecer que aquele produto é seguro e eficaz porque você não realizou testes específicos. Até existir uma triagem para poder descobrir que ele está ok e sair do mercado, tá? Então, tudo isso é estudado, tem que se estudar tanto a legislação quanto a aplicação do produto e quais produtos a gente pode colocar em conjunto. Então não é algo básico para você formar uma formulação que de fato seja eficaz, que aconteça, tá? Então, continuando nossos conceitos, vamos falar agora sobre funções. Um cosmético ele pode possuir, como eu disse, mais de uma função, mas sempre vai existir a função principal, tá? E a função principal ela vai de acordo com o tipo de produto que a gente tem. Então, por exemplo, se você quer um produto com a função de higienizar,
ele vai ter que ter uma ação de limpeza. E alguns tipos de cosmético que vai ter essa função são justamente os sabonetes e os abrasivos. Os abrasivos são, na verdade, os esfoliantes, seja esfoliante químico, seja esfoliante mecânico, né? Então, o higienizar ele vai atingir uma parte da pele, tá? E existe outros cosméticos com outras funções que eles vão atingir camadas mais profundas. Tá? Então, existe os cosméticos que também têm a função de proteger. Então, a ideia desses cosméticos é justamente conservar a pele para que você tenha, que você adquira uma proteção a mais. Tá? E esses tipos de cosméticos são justamente os protetores solares e os hidratantes. Tá? Então, sempre que você adquirir esse tipo de cosmético, ele vai ter a função de proteger a sua pele para poder garantir que sua pele está ok. Tá? E também existem os cosméticos que têm uma função mais específica. E aí são os cosméticos que a gente diz que eles têm a função de reparar e corrigir. Tá? E aí são produtos específicos para o tratamento que você quer fazer. Então, são aqueles produtos que são utilizados para melasma, para félides, para manchas, para acne, para rugas, para flacidez. Então, todos esses produtos mais específicos eles vão ter a função de reparar ou corrigir algo que sua pele tem. Tá? Então, tudo isso é função de um cosmético. Ele pode ter mais de uma? Pode, como eu falei. Tá? Então, um produto que ele foi criado para um tratamento de melasma, ele também pode ser hidratante, claro. E a gente conhece muitos produtos que são assim, que tem essa função. Tá? E tudo isso vai depender do tipo de ativo que você está utilizando, certo? Então agora que a gente falou sobre um pouquinho desses conceitos, a gente vai entrar de fato no que a gente considera extremamente importante no mundo cosmético. Tá? Então são dúvidas que as pessoas muitas vezes têm que a gente tem que descobrir se de fato aquilo é verdade ou se é só um mito. E por que aquilo seria um mito. Tá? Então a primeira coisa que muita gente fala, ingrediente puro é mais eficiente. E aí, vocês acham que isso aí está certo ou errado? Então, gente, nem sempre o ingrediente puro ele é mais eficiente. Tá? A maioria dos princípios ativos, como eu falei a vocês, eles são misturas, eles não são puros. Por quê? Porque a ideia é trazer multifunções para o produto. Tá? Mas vamos explicar o porquê o ingrediente puro ele não é necessariamente tão mais eficiente. As formulações cosméticas, como eu falei, elas têm vários detalhes, tá? Então, o que vocês têm que entender é que existem, pelo menos, 5 funções em um cosmético, tá? Então, vamos falar 5 funções dos ingredientes cosméticos, tá? Então, vamos falar desses ingredientes. Quem seria puro, quem não seria puro, tá? Então, o primeiro é o veículo. O veículo é a base do produto, vai ser a matéria-prima que mais consta naquele produto porque ele vai ser necessário para aquela formulação. E um produto que a gente utiliza na maioria dos cosméticos é a própria água. Só que imagina uma água mistura, uma água suja. Aquilo é uma mistura que você consegue verificar que não é só um componente que está aí. Tá? Então, para você ter um cosmético de ótima qualidade, a sua água ela tem que ser tratada. Tá? Então, hoje, uma empresa de cosmético que quer entregar uma qualidade maior no produto, principalmente com uma água muito boa, porque a água é o contaminante dos cosméticos, para quem não sabe, tá? É na água onde tem a maioria dos micro-organismos, por isso que tem muitas empresas têm necessidade de utilizar altos índices de conservante, claro que tem que respeitar os limites de legislação, mas a água é extremamente contaminante. Então, imagina você pegar uma água que vem direto, falando aqui de São Paulo, na companhia de água Sabesp. Então, lá ela passa por várias tubulações. Então, ela vem com vários metais, ela vem com micro-organismos. Apesar do uso de cloro, ainda continua com micro-organismos, mas mesmo assim o nível de cloro é muito alto. Então, a gente precisa reduzir tudo isso. E a gente passa por um processo chamado de purificação. Para vocês terem ideia, quando a gente fala em purificação, é basicamente como se a gente tivesse que fazer a própria água. Então a gente recebe uma água, vai tratar ela, ela passa por deionizadores, ela passa por carvão ativado, ela passa por membranas e ela vai ficar uma água extremamente purificada. Ela vai sair sem micro-organismos, sem metais, sem cloro, vai ser uma água praticamente pura.
A gente não chama pura porque ela não chega ao nível máximo de pureza. Hoje no mundo a gente não tem uma água pura, tá? Mas hoje, pelo menos aqui na Belcol, a gente consegue tratar a água para ela se tornar 99% pura, para vocês terem ideia, tá? Então, sim, o veículo de um cosmético ele tem que ser puro, porque quanto mais essa pureza, mais o cosmético vai ter uma base eficiente, mais ele vai conseguir misturar com os outros produtos. Afinal, uma formulação ela não é algo puro, ela é algo misto. Ela vai ter uma mistura, ela vai ter vários ingredientes para poder chegar à função e à base que você quer, tá? O segundo tipo de ingredientes que a gente tem são os emulsionantes. Os emulsionantes eles são umas ceras que é necessário para poder se formar, por exemplo, os cremes, para formar uma loção. Então, sem os emulsionantes, a gente não consegue atingir a maciez do produto. Tá? Eles são extremamente importantes. E existem ativos que têm emulsionantes dentro, para vocês terem ideia. Tá? Tem muito, se vocês começarem a pesquisar um pouco sobre os emulsionantes, vocês vão ver. Além disso, eles também existem os tensoativos, que são basicamente emulsionantes. Tá? Tensoativos são o que a gente chama de sabão. Ele consegue fazer a mistura entre a água e o óleo. Então imagina só, você tem um ativo que ele é um óleo fundamental para a sua pele. Como é que ele vai se misturar com a água? Então você tem que utilizar um tensoativo. Tá? Então são matérias-primas que elas são essenciais para você conseguir fazer a base do produto que você quer. Certo? Além disso, nós temos os espessantes. A maioria da comida que a gente tem em casa industrializada, ela tem espessante nela, tá? Porque ela vai dar uma forma no produto muito melhor. Por quê? Ele aumenta a viscosidade do produto, não deixa o produto ressecar. Certo? E um espessante muito conhecido é a goma xantana. Muita gente utiliza ele em produtos alimentícios, mas eles são extremamente importantes nos cosméticos. Tá? Então, a goma xantana, assim como os carbopóis, que são utilizados também na indústria cosmética, eles são necessários para você ter, por exemplo, um gel. Então, não sei se vocês chegaram a acompanhar, quando teve o boom da pandemia que a gente está vivendo hoje, faltou carbopol no mercado. Porque o álcool ele não consegue se transformar em gel se a gente não tem um carbopol. Tá? Então ele é extremamente fundamental para a gente formar géis. Assim como a goma xantana ela é fundamental para a gente formar alguns cremes. Tá? Então são peças que estão dentro das formulações que elas são basicamente puras, tá? Que a gente inclui ela no cosmético e que ele tem uma função extremamente importante, que é para também formar a base que a gente quer. Tá? Além dos espessantes, nós temos os emolientes. Os emolientes é o que a gente chama de óleos. Então, eles são óleos que eles vão dar suavidade na pele, eles vão dar a sensação da pele muito boa, ele vai melhorar também a hidratação da pele. Então, os emolientes eles são fundamentais. O cosmético que não tem tanto emoliente, ele vai deixar a sua pele ressecada. Tá? Então ele é como se fosse um ativo. Às vezes o ativo ele penetra na sua pele e você sente aquela maciez. Mas aquela maciez pode não ser exclusivamente do ativo, e sim do emoliente. Tá? São esses óleos fundamentais dentro das nossas formulações. E por fim, tem um que a gente mais conhece, o que a gente mais comenta, que são os ativos. Tá? Os ativos, um cosmético, ele não necessariamente ele vai ter um único ativo. Tá? Então, se você pegar um ácido hialurônico, principalmente aqui da Belcol, o ácido hialurônico ele não está sozinho, a gente também tem colágeno lá dentro. Tá? Então, a gente tem que saber qual o tipo de ativo que a gente pode misturar para poder ele dar mais de uma função quando a gente adquire um cosmético. E é extremamente fundamental esses ativos eles conseguirem se agrupar. A gente levar mais de uma função e vários benefícios para a pele em um único produto. É bem melhor do que você ter 15, 20 produtos, se você pode ter um só que vai conseguir suprir sua necessidade. Imagina só, tá? Então a gente vai falar um pouquinho agora desses ativos e especificamente quando a gente vai tratar de um produto puro, tá? Muita gente vai levar em cabeça esse tipo de ingrediente. Como vocês já estão vendo aí, é a nossa famosa vitamina C. Tá? Então, muitas pessoas perguntam, qual a pureza da sua vitamina C? Quanto de vitamina C tem na sua composição? Sua vitamina C é pura ou é um derivado?
Se você for pesquisar bastante sobre a vitamina C, você vai achar muita coisa. E a primeira que você vai achar é que a vitamina C pura ela não é mais eficiente. Tá? Por quê? A vitamina C pura ela é o ácido ascórbico. Sabe onde você vai encontrar essa vitamina C pura em qualquer canto? Não em qualquer canto, no canto específico, na verdade, nas farmácias. Sabe aquela efervescente que a gente toma, pelo menos eu tento tomar todo dia? Aquilo lá é o ácido ascórbico puro. E se você conseguisse, com aquele ácido ascórbico, chegasse na sua pele, ele seria perfeito. Tá? Só o que acontece? O ácido ascórbico ele tem baixa penetração. Então, se você por acaso pegar aquele efervescente, misturar com água e botar na sua pele, ele vai ficar todo fora da sua pele. Tá? Ele não vai conseguir entrar na epiderme, porque ele tem baixa permeação. Além disso, ele oxida facilmente. Então, se você utiliza ácido ascórbico direto em um cosmético, ele vai oxidar. Então, ele vai começar a ter um cheiro ruim. Você vai perceber que ele vai ter um cheiro ruim em pouco tempo, tá? E ele vai ter muito contato com o oxigênio. Então, toda vez que você abrir o produto, ele pode correr o risco de oxidar. E o que acontece quando o produto oxida? Ele perde praticamente toda a eficiência dele. Tá? Então, por isso, o ácido ascórbico, quando você vê uma vitamina C, o nome é assim, vitamina C pura, pense duas vezes, certo? Além disso, ele tem a perda das propriedades dele ao longo do tempo. Então, ele perde muito fácil todas as propriedades dele. Então, ele é instável, ele não é um produto estável, tá? Por isso que ele também vai oxidar rapidamente. Tá? Então, se ele perde as propriedades, ele vai perder o pH dele, ele vai perder a densidade dele, ele vai perder a quantidade de ativo lá dentro, porque o ativo vai sair, vai oxidar, vai para o ar. Então, a gente não vai ter um produto completamente... não vai ter um produto de fato de qualidade. Tá? E além disso, juntando todas essas peças, a gente vai ter uma baixa eficácia. Então, se você utiliza o ácido ascórbico em um produto cosmético, ele vai ter baixa eficácia. Primeiro que ele vai ter baixa permeação, então ele não vai chegar nos níveis de camada da pele que a gente quer. Ele vai oxidar, então você vai abrir um produto e ao longo do tempo ele vai perdendo a sua qualidade, ele vai perdendo a quantidade de ativo que tem lá dentro, tá? E as propriedades, então aquele produto ele pode até separar. Então, lembra quando a gente falava de homogêneo e heterogêneo? Isso pode acontecer também com a vitamina C quando a gente utiliza o ácido ascórbico direto. Tá? Então é extremamente importante se utilizar os derivados da vitamina C lá dentro do cosmético. Tá? E aí é onde entra um fator importante. Quando você utiliza um derivado, quando a gente vai colocar uma concentração cosmética, você tem que ter cuidado. Porque empresas que colocam 30%, tô supondo, tá, gente? 30% de vitamina C. Ela pode ser a vitamina C pura, o ácido ascórbico. Mas mais pra frente vocês vão ouvir falar o que acontece com esse ácido ascórbico, tá? Necessariamente, quanto a pele vai absorver. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. E nesses compostos, nessas misturas, na verdade, eles podem ter mais de um ingrediente, tá? E aí onde entra esses derivados. E para vocês terem ideia de como eles são fundamentais, como eles absorvem muito melhor na pele, o motivo disso é que, por exemplo, o ascorbyl palmitate, que é o palmitato da vitamina C, ele tem alta estabilidade, ele não é irritante, ou seja, ele não vai irritar a sua pele, que a vitamina C pura ela corre muito risco de fazer isso, tá? Até porque quando ela é aplicada em altas concentrações, então alta concentração ele vai acabar irritando a sua pele, tá? E ele é um antioxidante e hidratante, então ele faz mais de uma função. Além dele clarear a pele, ele também vai hidratar a pele, tá? Então imagina só, é bem melhor você utilizar esse tipo de matéria-prima, esse tipo de ingrediente que é um derivado da vitamina C, do que a própria vitamina C. Esse é só o primeiro, tá? Então a gente vai ter também o ascorbyl palmitate de magnésio, tá? E ele já vai ter um efeito diferente. Esse tipo de derivado de vitamina C ele é utilizado para peles sensíveis. Então, se você tem uma pele mais delicada, uma pele mais sensível, você pode tentar buscar esse tipo de vitamina C. Tá? E ele tem um efeito estimulante. Então, ele vai estimular a sua pele a produzir mais colágeno, para vocês terem ideia. Então, ele é extremamente fundamental. E tem um tipo de vitamina C
que ela está sendo introduzida agora no mercado, ela deve chegar com mais força e futuramente, é o Lipophilus ascorbates. Eles são estimulantes também de colágeno, tem alta estabilidade, então ele vai garantir que o seu produto ele fique na prateleira mais tempo, ou seja, ele vai garantir a qualidade em 2, 3, 4 anos. Tá? Isso vai depender também dos outros ingredientes da formulação, e ele tem alta estabilidade e eficácia. Tá? Mas esse é só um dos poucos detalhes que os derivados de vitamina C têm. Tá? Mais à frente a gente também vai conversar sobre as formas que a vitamina C vai estar. Tá? Esse é só os tipos de vitamina C. E não são só esses 3, existem vários outros. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais de vitamina C, vocês vão encontrar vários derivados de vitamina C e com diversas funções. Então, é muito melhor você deixar de ter só uma única função da vitamina C, porque muita gente fala da vitamina C, mas não sabe que ela pode ter várias funções, dependendo do tipo de vitamina C que você utiliza. Em vez dela ser só oxidante, ela pode ser muito mais do que isso. E busque uma vitamina C estável. Tá? Então, vitamina C, sempre olhem o rótulo do produto. Verifique se aquela vitamina C é de fato estável. Tá? Só as vitaminas C estáveis que ela vai garantir que aquele ativo vai ter a qualidade no tempo de validade do produto. Certo? Quando a gente fala que um produto ele pode ter mais de um ativo, que ele pode trazer mais de uma função, eu tenho vários exemplos aqui dentro da Belcol, desde um sabonete até um fluido de colágeno. Tá? Então vamos falar um pouquinho deles. O Soft Clean, vocês devem conhecer o Soft Clean, que ele é um sabonete facial. E esse sabonete ele tem mais de um ativo. Ele tem um própolis e ele tem um colágeno. E quais as funções desses caras? O própolis, além de ser antisséptico, ele é cicatrizante. Então, se você pegar várias formulações que sejam para peles oleosas ou peles acneicas, o própolis ele é fundamental. Tá? Além disso, também tem o colágeno. E o colágeno é o hidratante que a gente mais conhece no mundo. Quase o melhor hidratante que a gente pode colocar em um cosmético hoje. Tá? Então, para vocês verem, a gente sabe que o colágeno ele vai conseguir interagir com o própolis e aí dá um sabonete já eficaz. Um sabonete que ele vai melhorar a sua pele inicialmente somente na limpeza. Tá? Um outro tipo de produto é o que a gente conhece pelo IDBE. O IDBE ele é um produto antioxidante. Tá? Ele tem idebenona na sua formulação. E a idebenona por si, ela já tem também duas funções. A primeira função dela é que ela é antioxidante. E a segunda função dela é anti-envelhecimento. Tá? Além disso, a gente tem vários outros extratos dentro. Eu puxei só um deles, que é a uva ursi. Tá? A uva ursi ela faz o controle de produção de melanina na pele. Então, por isso que ele é extremamente eficaz. É porque ele não tem só sei lá, uns 20% de idebenona. Não é assim que se funciona. Tá? Não é uma idebenona pura. Se eu pegar só idebenona e água e misturar e colocar na pele que vai ser antioxidante. Não é assim que funciona. Tem toda uma formulação por trás, tem todos os ingredientes que vai facilitar, que vai melhorar a permeação dele na sua pele. Tá? E misturar ativos para poder garantir uma qualidade melhor, uma sensação melhor na sua pele, garantir uma hidratação melhor na sua pele, até porque se você tiver um ativo que ele é ressecativo, você precisa de um ingrediente para equilibrar o produto. Tá? Um outro exemplo que a gente tem, que muita gente fazem perguntas pra gente, a gente recebe várias perguntas aqui dentro da Belcol sobre esse carinha, é o coquetel de ácidos. Tá? O coquetel de ácidos, ele é um mix de alfa-hidroxiácidos. Ele não tem só um único ácido, ele vai ter um ácido glicólico, vai ter o ácido málico, vai ter o ácido tartárico. Tá? Então, a gente vai conseguir misturar vários arrastos para poder trazer funções muito melhores do produto. A gente consegue misturar ácidos chegando a uma concentração limite. Tá? A gente vai falar mais um pouco dessas limitações e o porquê existem limitações para poder a gente entregar um coquetel de ácidos, um produto ácido muito bom para vocês. Tá? Quem não conhece o coquetel de ácidos, passa a utilizar. Ele é um mix de alfa-hidroxiácidos, certo? E um dos nossos últimos lançamentos, né, que eu não sei se vocês chegaram a ver, mas ele é hoje um dos melhores produtos da Belcol. Todos os colaboradores da Belcol
tem um desse em casa, tá? Teve até um vídeo recente que a Belcol colocou no Instagram, muito legal, depois passei lá para olhar, tá? Que é o nosso fluido de colágeno Home Care. O fluido de colágeno Home Care são 4, tá? Cada um tem uma função diferente porque ele é vinculado a um tipo de pele e a uma idade diferente, tá? Então aqui eu trouxe para vocês o Belcol 2. O Belcol 2 ele é indicado para peles oleosas. Tá? E nele ele tem um própolis, que a gente já comentou sobre o própolis aqui, que vai ter a função de anti-oleosidade, tá? Além de ser cicatrizante e ter a função antisséptica. E ele também vai ter o ácido hialurônico. E a gente aumenta a quantidade de hidratação que o colágeno já tem. Que lembrando que o nome dele é um fluido de colágeno. Ele tem a quantidade de colágeno, mas ele também tem um ácido hialurônico junto. E para melhorar, que aí foi um super lançamento, todo mundo ficou muito feliz quando a gente lançou isso, é um filtro de luz azul. Para quem não sabe, quando a gente esteve lá na live da Belcol, a gente começou a tratar sobre esse assunto, sobre protetor solar e sobre a luz azul. Tá? Para quem não sabe, para quem não conhece ainda a luz azul, ela está diariamente junto com a gente na maior parte do tempo. A luz azul é a mesma iluminação que vem de um celular, de um computador, de uma luz branca. Então, a luz azul, ela a longo prazo, ela vai ter o mesmo efeito do sol, porque ela está no comprimento de onda muito próximo dos raios UV. Tá? Então, ela vai ter, não vai ser o efeito que a gente tem com exposição no sol, mas como a gente passa muito tempo em frente à tela de computador, à tela de celular, a lâmpadas, a televisão, então a gente vai ter um efeito na pele muito grande sobre isso. A pele da gente sofre em relação a isso. Então, a gente trouxe aqui para a Belcol um filtro de luz azul que ele vai conseguir bloquear essa penetração da luz azul na pele. Então a gente vai conseguir bloquear os efeitos que a luz azul pode trazer, que são, como eu falei a vocês, os efeitos muito parecidos com o sol. Então, para vocês verem, a gente tem pelo menos 3 ativos, 4 com colágeno e mais um pouco dentro desse produto, de um único produto. E como a gente consegue fazer isso? A gente consegue produzir uma formulação que ela vai conseguir ter uma permeação muito boa na sua pele, proteger sua pele e ainda hidratar sua pele. Tá? Então, tudo isso são vários estudos que têm que ser feito, são meses, são anos estudando sobre os ingredientes que a gente pode utilizar, a interação entre os ingredientes para poder a gente trazer um produto de qualidade. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esses produtos, vocês também podem entrar em contato com o Belcol. A gente tem um comercial muito forte, com um pessoal muito qualificado, que eles vão explicar a vocês todos os ativos que a gente tem nos produtos, tá? Vocês vão verificar que a maioria dos produtos eles têm mais de um ativo, justamente para trazer uma qualidade muito maior no produto, tá? Então, vamos para o segundo tópico de hoje. O nosso segundo tópico, a nossa segunda frase, é algo que cada vez mais vem entrando no mercado, mas ninguém percebe. Às vezes as empresas não usufruem de uma qualidade de uma matéria-prima muito melhor, tá? Que são os encapsulados. Então a frase é: os ativos encapsulados são mais efetivos. Será que são mesmo? Eu garanto a vocês que sim. Os encapsulados eles têm uma peça fundamental e eles entraram no mercado há pouco tempo, é algo recente para os cosméticos, mas eles são fundamentais hoje em dia. E eu vou explicar a vocês o porquê. Tá? Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre a pele humana, porque aí vocês vão entender como é que acontece, qual vai ser a função essencial dos nanoencapsulados na pele. Tá? Então, como vocês já devem ter estudado, a gente também vê isso desde lá do ensino médio, quando a gente vai estudar biologia, e ele é muito mais aprofundado no mundo da estética, que são as camadas da pele. A primeira camada da pele é a epiderme. A epiderme é a parte mais externa da pele. Tá? É um pedacinho pequenininho da nossa pele, mas que ele é essencial, porque é ele que faz a proteção da pele. Tá? Então, ele tem uma barreira de penetração. Então, é muito difícil, por exemplo, micro-organismos,
muitos produtos eles conseguirem permear a sua pele. Com isso, quando a gente tem algum tipo de uma queimadura leve, por exemplo, é a epiderme que evita que isso aconteça, porque eles têm a função de proteger, tá? Então, só que também tem um efeito reverso quando a gente vai tratar de cosméticos, porque ele é quem dificulta a difusão do ativo. Ele evita que o ativo ele chegue nas camadas essenciais da pele que você precisa para poder a gente garantir uma eficácia daquele ingrediente, tá? Então a gente vai tratar sobre isso daqui a pouquinho. A segunda parte, só um detalhe. Quando a gente tem um produto cosmético que ele é voltado para a parte da epiderme, é o que a gente relata como os cosméticos de grau 1. São os produtos mais básicos. Por quê? Vamos pegar o exemplo de um esfoliante. Qual a função do esfoliante? É remover as células mortas. Então a gente precisa tratar isso na epiderme. É na epiderme que vai estar as células mortas, tá? Então se a gente quer tirar uma poluição, sujeira da nossa pele, a gente vai utilizar um sabonete, a gente vai utilizar uma água micelar, tá? Então esses são os tipos de produtos que eles tratam a parte da epiderme, que eles cuidam da parte de proteção. Eles vão facilitar para poder a gente conseguir introduzir os outros cosméticos, certo? A segunda camada da pele que a gente vai ter é a derme, tá? Então a derme, quais as funções que ela tem? Primeiro, a função dela é nutrir a epiderme, então ela garante que sua epiderme não vai estar ressecada. Porque quando você olha para a sua pele e vê aquele ressecamento é dentro da epiderme porque a sua derme não está nutrida. Tá? Então, e essa derme ela é extremamente fundamental, porque ela tem a função de proteção mecânica. Então, qualquer impacto, qualquer tipo de objeto que venha atingir sua pele, qualquer tipo de efeito do ar, por exemplo, como uma chuva, como ventos congelantes, é a epiderme que vai fazer com que tenha essa proteção mecânica do corpo. Tá? E além disso, é lá onde a gente encontra a elastina e o colágeno. Então, quando a gente tem um cosmético que ele já vai ter uma função hidratante, a primeira coisa que a gente vai pensar é no colágeno. E é justamente na derme que ele está. Então a gente tem que ter um cosmético que faça uma permeação boa o suficiente que vai atingir a nossa derme. Tá? E por último, a gente falando de pele, né? Falando das penetrações cosméticas, a gente tem a hipoderme. A hipoderme é uma camada mais profunda da pele, tá? E é nela onde estão os adipócitos, como um exemplo para vocês. E quem são os adipócitos? Os adipócitos é justamente os componentes da pele que a gente tem que eles causam a celulite. Então, se eles inflamam na sua pele, ele vai puxar a sua pele e vai formar celulites, tá? Então, se você quer fazer um tratamento de celulite com um cosmético, esse cosmético ele tem que ser bom o suficiente para ele conseguir atingir a hipoderme. Então, é bem impressionante esse estudo de pele para poder a gente saber se aquele cosmético ele vai ter alta permeação ou não. Então, por isso que tem várias funções, por isso que a gente trabalha com vários ativos, porque acaba que um ativo, ou então que um componente da fórmula, ele vai auxiliar com que aquele cosmético chegue mais profundamente, tá? E aí ele vai conseguir tratar toda a parte da sua pele, e não a parte superficial. Por isso é importante saber que você está comprando um cosmético de qualidade, que ele é um cosmético eficaz e que ele tem alta permeação. E como isso é feito... onde os nanoencapsulados ou encapsulados entram nessa história. Tá? Existe o cosmético convencional, onde a gente utiliza ingredientes eles mais amplos, ele numa consistência maior, só que a molécula dele ela vai ser bem maior. Então, quando você tem um objeto muito grande para poder entrar nas laterais da sua pele, como é o nosso caso quando a gente trata de cosmético, se você tem um cosmético com uma molécula muito grande, ele não vai conseguir uma alta permeação. E aí é onde entra a nanotecnologia. Quando você começa a trabalhar com nanômetros, que aí é o tamanho das moléculas que vai ter naquele cosmético, ele consegue permear muito facilmente. Porque a nossa pele ela é dividida, ela é como uma parede de tijolos, onde a gente tem que permear nas entrelinhas, digamos assim. Tá? Então, se a gente consegue diminuir o tamanho da molécula do que a gente quer,
que se a gente encapsula o nosso ativo, ele vai conseguir permear. E ainda tem várias outras funções que são essenciais para as nanomoléculas, tá? Então a gente vou mostrar daqui a pouquinho não, bem rapidinho, tá? Como tem essas funções das nanocápsulas. E aí é justamente onde entra os ativos, tá? Se você tem um ativo que ele é encapsulado, ele vai ser muito mais eficiente. O cosmético em si ele vai ser mais eficiente. E essa imagem ela explica tudo o que eu estou dizendo agora, tá? Então você tem um cosmético convencional que ele vai conseguir permear até a parte da sua epiderme entrando na derme, e você vai ter um cosmético com nanotecnologia que ele vai avançar da sua epiderme, ele vai ir para a pele e ele vai conseguir chegar na parte mais profunda, ele vai chegar na hipoderme, tá? Então é extremamente importante o uso da tecnologia, o uso de produtos encapsulados, com ativos encapsulados, que ele vai chegar ao mercado, tá? Hoje na Belcol eu vou mostrar a vocês algumas linhas de produtos, que são várias, mas vou mostrar algumas para vocês que utilizam a nanotecnologia hoje, tá? Então, falando um pouco sobre os produtos encapsulados. Então, eles têm mais ou menos esse formato, onde a gente tem os ativos ou mais de um ativo dentro das moléculas, tá? E a gente vai ter cápsulas que vão garantir que aquele produto ele vai estar dentro daquele tamanho, que os ativos não vão se agrupar. Então é como se a gente tivesse várias moléculas de vitamina C que elas podem se juntar. Então ela vai formar uma macromolécula. Se a gente tem a nanotecnologia, tem um produto encapsulado, aquele produto ele vai estar num tamanho suficiente e vai conseguir introduzir na sua pele. E aí a gente tem várias vantagens e benefícios de utilizar a nanotecnologia, tá? E entre elas estão, primeiramente, uma maior permeação e uma maior absorção na pele, ou seja, ele consegue chegar mais profundamente, como a gente já comentou, ele consegue chegar até a sua hipoderme, tá? Então ele passa pela epiderme, passa pela derme e ele consegue nutrir todas as 3 camadas da sua pele, tá? Além disso, ele consegue manter a integridade e eficiência dos seus ativos. Isso significa que o ativo ele vai de fato chegar onde a gente precisa que ele chegue, tá? Então, se é um ativo que seja para anticelulítico, ele vai garantir que ele vai chegar na camada mais profunda da sua pele. Se for colágeno encapsulado, se for uma vitamina C encapsulada, ele vai garantir que a gente consiga fazer o tratamento, porque ele de fato ele vai chegar profundamente na sua pele. Tá? Então, ele mantém a integridade do ativo até chegar na camada. Depois daquilo, a cápsula se desforma e o ativo, de fato, ele vai permear pela sua pele de forma correta. Tá? Com isso, ele consegue potencializar os efeitos do cosmético. Quando a gente trabalha com nanocápsula, claro que a gente vai ter uma diminuição da concentração de ativos, mas ele consegue permear e ele consegue garantir a eficácia da sua pele. Ele faz com que o ativo de fato chegue onde deve chegar e você vai ter um resultado muito melhor. Então, para vocês terem ideia de comparação, um ativo que você tenha 10% sendo colocado na sua pele sem ser encapsulado, quando ele passa a ser encapsulado, ele vai ter a mesma eficiência se você utilizar 2% de concentração de nanocápsulas. Para vocês verem a total diferença. Porque quando você utiliza uma alta concentração na sua pele, você pode ter vários problemas. Primeiro, irritação. Lembra que eu falei lá no início? Então, se você tem alta concentração que você coloca na sua pele, você pode ter irritação na pele. Quando você trabalha com nanocápsula, o ativo ele vai chegar mais profundamente na quantidade adequada para a sua pele. Tá? Então, eles são fundamentais. Ele consegue potencializar qualquer efeito de cosmético. Se você tem um cosmético que utiliza nanocápsula, pode comprar, que é garantia que aquele produto, ele, de fato, ele vai fazer um efeito muito melhor. Tá? E além disso, ele consegue garantir propriedades de textura e sensorial na sua pele. Então, você vai ter uma pele com a sensação muito melhor, muito mais agradável. E isso ele acontece de forma instantânea. Tá? Então, quando você utiliza um produto com nanocápsula, você já vai sentir uma diferença muito grande na sua pele. Tá? Então, eles comparados a um cosmético convencional, eles vão ter um nível muito superior quando você aplicá-los. Tá? E aí, como eu falei a vocês, existem linhas da Belcol que a gente utiliza o nanoencapsulamento. E eles estão em linhas que são as que vocês mais conhecem.
Tá? Uma linha que é um pouco recente, ela já está na casa já faz um tempo, é a vitamina A. Então a gente utiliza a vitamina A nanoencapsulada. Tá? Então ela consegue permear mais na pele e de forma gradativa. Tá? Por isso que a gente tem 3 níveis de vitamina A, que eles seguem um protocolo de 90 dias para poder a gente utilizar. E eles podem ser utilizados home care, ele não precisa necessariamente ser utilizado em cabine. Tá? Então, esses produtos home care eles fazem efeito para o consumidor final e ao mesmo tempo a gente tem os protocolos que a gente faz essenciais na cabine, tá? Que a gente pode utilizar. E aí essas nanocápsulas, elas de fato, elas vão ter um efeito muito maior quando a gente for utilizar. Tá? Não deixem de verificar sobre a Renova. Tá? A linha Renova ela é fantástica, fantástica de verdade. Qualquer consumidor seu, qualquer cliente seu, eles vão adorar se vocês passarem a vitamina A para elas serem utilizadas. Tá? Uma segunda linha de produtos é a linha de produtos Oxyage. Nela a gente utiliza nanocápsulas de fator de crescimento, que é o TGF beta 3. Tá? Então, a gente consegue uma alta eficiência com utilização de fator de crescimento nanoencapsulado do que se a gente utilizasse um fator de crescimento qualquer. Por isso a linha Oxyage ela tem aumentado bastante as vendas aqui dentro da Belcol. Tá? Ela é fundamental, ela é muito bonita. Claro que eu sou colaborador da Belcol, mas eu visto a camisa e eu sei realmente com que eu estou trabalhando, né? Qual a verdade por trás de tudo isso. E também a gente tem a vitamina C. Poucas pessoas sabem que a nossa vitamina C ela é encapsulada. E aí, quando vocês quando falar com um colaborador da gente, o pessoal do comercial, eles vão dizer que a vitamina C ela tem um processo de vetorização dentro da sua pele. Por quê? Porque é justamente o que a gente falou. O encapsulamento ele faz com que a penetração seja maior e ele faz com que os ativos eles entrem de forma gradual e justamente na parte profunda da sua pele. Então a gente tem uma vitamina C estável e encapsulada, tá? Que é extremamente importante para garantir que aquela vitamina C vai chegar e vai fazer um efeito na sua pele. Tanto que hoje quase que a vitamina C é o cargo-chefe da Belcol, porque a nossa vitamina C ela é fantástica. Tá? Então, continuando aqui, vamos para o terceiro ponto de hoje. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais esperado por causa do nome, por causa do impacto que tem, é justamente concentração cosmética. Tá? Então, todo mundo, todas as pessoas que trabalham com cosmético, às vezes perguntam isso para qualquer tipo de produto que você vai utilizar. Será que meu produto que tem a maior concentração ele é o melhor? Será? O que vocês acham? Quando vocês vão buscar uma vitamina C, vocês buscam uma vitamina C estável, uma vitamina C eficiente, ou vocês buscam uma vitamina C que tem a maior concentração? Ah, minha vitamina C tem 30%. 30% de vitamina C. Será que ela é a melhor? Será que eu devo comprar uma vitamina C de 30%? Ou devo procurar uma vitamina C mais eficaz? Ou será que a mais concentrada é a mais eficaz? Tá? Então vamos lá. A frase é: quanto maior a concentração, melhor. Errado. Ou melhor, eu não digo errado, mas nem sempre. Por quê? Sabe aquela frase que a mãe, a avó, que a gente escuta bastante? Tudo em excesso faz mal. Essa frase, ela também é aplicada para cosméticos. A gente tem que ter muito cuidado com o excesso. Seja esse excesso com a utilização excessiva de cosméticos, ou seja, vários cosméticos de uma vez, assim como um cosmético com uma concentração muito alta. Tá? Em vez de você pensar, vou utilizar em excesso, tenta utilizar a medida certa. Então, passa a utilizar essa frase para você. Tudo em excesso faz mal. Busca a medida certa. Por quê? Se você utiliza uma formulação muito concentrada, ou seja, uma formulação que tem uma concentração alta de um certo ativo, primeiramente ele vai ter só uma única função. Tá? Então, se você utiliza uma vitamina A que é só vitamina A, ela só vai ter a função da vitamina A na sua pele. Tá? E além disso, altas concentrações de vitamina A, por exemplo, ou até a vitamina C, que vocês escutam bastante, eles vão ter uma chance de irritar a sua pele muito alta.
E o pior de tudo, o efeito rebote. Tá? Então, se você tem uma fórmula concentrada, ela tem altas chances do consumidor que você está trabalhando, que você está aplicando um ativo com uma concentração muito alta, de sair com a pele irritada. E ele não retorna mais para você. Quando isso acontece, qualquer consumidor final ele não vai conseguir pensar duas vezes. Tá? E além disso, o efeito rebote. Então, se você utiliza um produto de alta concentração para melasma, você pode no final ter mais melasma. É como você, naquele momento, vai estar tudo ok, tudo perfeito. Caramba, utilizei um produto extremamente concentrado, ele vai ser ótimo para mim. E no final, esse produto talvez ele nem tenha chegado à sua camada, ele pode ter se juntado. Lembra quando a gente fala de permeação? Ele nem pode ter permeado tanto na sua pele, ter ficado na epiderme e você ter jogado dinheiro fora. Tá? Então, pense duas vezes antes de utilizar uma fórmula concentrada. Tente buscar a fórmula ideal. Qual o produto que eu quero? O que eu quero para minha pele? Eu quero tratar melasma, mas eu também quero uma hidratação na pele. Eu quero um antioxidante, eu quero minha pele um clareamento bonito, eficaz, mas eu também quero um hidratante. Eu também quero um adstringente na minha pele. Eu quero que minha pele saia legal. Então, em vez de pensar fórmula concentrada, pense em fórmula ideal. Tá? E como a gente chega a uma fórmula ideal? O que é uma fórmula ideal, primeiramente? Tá? Uma fórmula ideal é aquela fórmula que você vai ter qualidade, eficácia e resultado. E é o que a gente quer. A gente quer um resultado duradouro, que vai de fato acontecer. É isso que vai fazer com que você se sinta melhor, é isso que vai fazer com que o seu consumidor, o seu cliente também se sinta melhor. Tá? Então, se você tem de fato resultado, é o que importa. Então, busquem a fórmula ideal. Procurem um produto ideal, o cosmético ideal para vocês. Tá? E como a gente chega a essa fórmula ideal? Existem vários passos que a gente tem que seguir e vários estudos que a gente tem que fazer. Tá? O primeiro e fundamental é estabilidade química. Quando a gente vai estudar os ativos, a gente tem que saber como que eles vão conseguir interagir. Será que eles estão prontos para a nossa base? Imagina só, caramba, eu vou pegar uma vitamina C 30%, mas o que tem em conjunto? Se eu trabalho com vitamina C, eu preciso de água. Será que eu só tenho vitamina C e água? Será que isso vai ser o suficiente para aquela vitamina C permear? Se eu utilizo 30% de vitamina C, 10% de água e outra base, será que essa base não vai bloquear a minha vitamina C? Então, primeira coisa que você tem que ter e estudar e aplicar em um produto é a estabilidade química. Então, a gente tem que saber as interações entre os ativos. Juntamente com a base dele e com os aditivos que a gente vai utilizar. Lembra que a gente falou que tem vários tipos de ingredientes na nossa formulação? Então a gente tem veículos, a gente tem espessantes, a gente tem conservantes, a gente tem vários outros tipos de material dentro do nosso produto. Então, tudo isso tem que interagir para poder você ter um produto eficiente, para poder aquilo permear melhor na sua pele. Tá? E os maiores exemplos que a gente tem de estabilidade química é a vitamina C e a vitamina A. Não sei se vocês sabem, mas para poder a gente ter uma formulação de qualidade garantida pela Anvisa de vitamina C e vitamina A gente tem que necessariamente, como fábrica, como indústria, como empresa cosmética de nome, a gente tem que fazer um estudo de estabilidade química por um laboratório terceiro, tanto de vitamina C quanto de vitamina A. Então a gente tem que garantir que esses ativos eles vão ficar dentro do produto na quantidade ideal até o final da sua validade. Ou seja, se você promete uma concentração de 10% de vitamina C, de 8% de vitamina C, de 5% de vitamina C no seu produto, você tem que fazer a estabilidade química dele para que ele em 2 anos, que em 1 ano, em 3 anos, ele vai ter aquela mesma porcentagem. Tá? Então, isso é muito difícil de se conseguir, ou não, dependendo do tipo de vitamina C, dependendo do tipo de vitamina A, dependendo do tipo de forma que ela tá. Por isso que a gente trabalha muito com nanocápsulas, porque a nanocápsula vai garantir que aquele produto por toda a validade, até um pouco mais do que a validade, ele vai estar com a mesma eficiência. Ele vai estar na mesma porcentagem do ativo que a gente está entregando ao cliente. Tá? Segundo ponto é segurança. Quando a gente fala de segurança do cosméticos, ela está diretamente ligada a 3 coisinhas. A primeira, irritabilidade. Então, se a gente faz um teste de segurança, a gente garante que aquele produto ele não é irritável na pele, em diferentes tipos de pele. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre isso lá no início?
A segurança do produto, quando a gente tem um teste de segurança do produto, a gente garante que ele não vai irritar a sua pele, mesmo que você tenha tipo de pele diferente da pessoa que está do seu lado. Tá? Então, a irritabilidade, assim como as lesões, assim como efeitos indesejados, eles podem ocorrer dependendo do tipo de concentração que você utiliza de um ativo. Tá? E aí eu trouxe 3 exemplos para vocês, que são ativos ótimos, mas que eles têm que ser utilizados na quantidade correta. Não sei se vocês sabem, mas agora vocês vão ficar sabendo que isso também está relatado na Anvisa, tá? Se vocês pesquisarem sobre esses ativos nos pareceres técnicos da Anvisa, vocês vão ver que de fato tem estudos comprovatórios, que é cientificamente comprovado que isso pode acontecer. O primeiro deles, o mentol. Se você tem um mentol numa formulação, o mentol ele é ótimo, ele traz um frescor, ele vai dilatar os vasos, ele vai trazer uma sensação ótima. Mas se você utiliza o mentol acima de 3%, ele vai irritar a sua pele. Tá? Então, numa formulação a gente não pode ter uma concentração de mentol acima de 3%, porque senão ele vai fazer o efeito que você não quer, um efeito indesejável. Tá? Ele vai irritar a pele. Então esse cosmético ele deixa de ser seguro. Tá? O segundo deles é ureia. A ureia é limitada em todos os órgãos do mundo e limitada a uma porcentagem exata, 10%. Tá? Então, se você compra um cosmético que te promete que ele tem mais do que 10% de ureia, ele pode causar lesões a você, assim como ele pode trazer efeitos indesejáveis. Tá? Então, o limite de ureia, a gente sabe que a ureia é ótima, ela é extremamente hidratante, por sinal a gente lançou recente um hidratante com ureia 10%, tá? Que é o limite máximo. Ele traz uma eficiência, ele tem uma segurança ótima, não irrita a pele, porém a ureia tem um detalhe importante. A ureia ela não é indicada para pessoas gestantes. Tá? Ela é um hidratante ótimo, perfeito. Se vocês chegarem a utilizar, se vocês já utilizaram, vocês vão saber que o creme de ureia ele é ótimo, ele é perfeito, perfeito mesmo. Ele vai melhorar a sua pele na hora, você vai sentir isso, mas ele atinge a placenta quando você tem uma gestante. Tá? Então, ele tem uma permeação muito alta. Com isso, a gente pode ter problemas para gestantes. Então, o que é indicado? Que a gestante utilize produtos com ureia abaixo de 3%. E melhor, sempre que você tiver uma gestante, que você quiser verificar que tem ureia naquela formulação, peça para ela ir ao médico. Se o médico dela recomendar ureia, tudo bem. Tá? Só que evitem uma limitação acima de 3% de ureia. Se vocês têm um produto que tem ureia na formulação, busque saber com a indústria, pelo saque da empresa, para saber se aquela formulação tem mais do que 3%. E quando a ureia ela tem 10%, normalmente vem nas embalagens dos produtos, ureia 10%. Tá? É o nosso caso também do creme hidratante de ureia. Tá? Mas isso é específico para gestantes. Todos os outros tipos de pessoa podem utilizar a ureia normalmente, sendo ela limitada a 10%. Tá? Se você achar um produto com mais de 10% de ureia, tenham cuidado. Tá? 10% é o limite e é o ideal também para a utilização em um cosmético. E um outro é a cânfora. Tá? A cânfora, ela acima de 2,5%, ela não é permitida por legislação em alguns tipos de produtos. Tá? Por quê? Porque ela tem efeitos indesejáveis quando você utiliza a cânfora em alta concentração. Ela também vai ter um efeito muito bom. Todos esses 3 ativos eles vão ser extremamente eficientes na sua pele se forem utilizados na concentração certa. Para isso é necessário estudo. Para isso é garantir que o seu produto seja seguro. Tá? Então, comprar um produto seguro, ele de fato ele tem que estar dentro de concentrações ideais. Certo? Terceiro ponto, limitações da pele. Então não adianta você utilizar um ativo na sua pele se sua pele não vai absorver totalmente aquele ativo. Tá? De que adianta usar 30% de vitamina C se o que a gente vai falar agora é que a vitamina C, no máximo, ela permeia em qualquer tipo de pele a limitação de 12%. Então por que eu vou comprar uma vitamina C de 30% sabendo que minha pele chega a 12%? Sem nem saber se aqueles 30% de fato eles vão passar da minha epiderme. Tá?
Então, isso tudo também vocês vão encontrar na Anvisa, tá? A Anvisa tem estudos científicos que vão mostrar, existem vários artigos pelo mundo que mostram que a vitamina C ela não vai passar de 12% de concentração quando você colocar na sua pele. O que vai acontecer? Pode acontecer o efeito rebote, pode acontecer irritabilidade, ou sua pele pode simplesmente descartar a vitamina C em excesso que foi colocado na sua pele. Tá? Então, a limitação da pele está ligada diretamente à absorção e aceitabilidade. E aí eu trouxe esses dois exemplos, a gente já comentou sobre a vitamina C. A vitamina C ela não consegue ser absorvida na pele com mais de 12% em uma concentração cosmética. E em soluções aquosas, o ideal é que você tenha uma formulação abaixo de 10%. Até porque se você comparar 10% de vitamina C com água, estaria basicamente 10% de vitamina C, você precisa de água suficiente para sua pele conseguir absorver aquele produto, e aí você vai ter que colocar emoliente. Será que de fato aquela vitamina C está naquela concentração? Ou estão utilizando um composto e colocando a porcentagem de vitamina C lá? Isso é de se pensar, né? Eu não posso garantir pelos outros, mas aqui na Biocol a gente garante a vocês que a eficiência da vitamina C ela vai estar na concentração ideal e ela vai estar encapsulada, garantindo que ela chega na parte mais profunda da sua pele. Tá? Um outro exemplo é a cafeína. As pessoas que utilizam produtos com cafeína não sabem mais a cafeína, ela só é absorvida em 60% na sua pele. 40%, um detalhe, não é 60% dentro de um produto, tá? Independente da quantidade de vitamina C que é colocada na sua pele, apesar dela também ser limitada pela Anvisa, a sua pele só vai absorver 60% do que foi colocado lá. Ou seja, isso vale também para a cafeína, que a gente toma um café internamente. Sua pele só vai absorver 60% da cafeína. Tá? A cafeína ela é ótima, ela traz uma energia muito na pele, ela é bastante utilizada em produtos para flacidez, porque ela tem um efeito energizante, ela vai fazer com que sua pele, que as células da sua pele elas trabalhem com energia muito melhor. Mas, infelizmente, a nossa pele, por ela própria, isso aí não é culpa nossa, não é culpa da química, é culpa de... o próprio corpo humano é assim, ele só absorve no máximo 60% por dose. Ou seja, se a gente coloca 10% de cafeína em um produto, sua pele só vai absorver 6% daquele produto. Isso significa que quanto maior a concentração de cafeína que você colocar em um produto, menos o seu corpo vai absorver e que você vai perder. Então, existem limitações para que sua formulação fique ideal e sua pele consiga absorver o máximo possível. Tá? E o último e quarto ponto, que a gente vai falar sobre uma fórmula ideal, uma concentração ideal, são as legislações. Então, as legislações, no Brasil e mundo afora, ela vai diferenciar pelo tipo de ativo que você vai utilizar. E com vários estudos científicos, elas vão limitar a quantidade que elas vão poder ser utilizadas em um cosmético. Tá? Então, a gente tem concentrações máximas permitidas. E isso vai desde qualquer tipo de ingrediente, como um conservante, por exemplo. Então, um conservante ele é limitado, dependendo do tipo de conservante que você utilizar, até os ativos. E a gente especificando mais os ativos, o primeiro deles é os alfa-hidroxiácidos. Não sei se vocês sabem, mas a concentração máxima permitida, até porque se passar essa concentração, a chance de irritabilidade da pele é muito alta, é de 10%. Então, falando basicamente de 3 cantos aqui no mundo, que é o Canadá, que a gente trabalha aqui na Biocol com a Health Canada, a gente trabalha na União Europeia com a Inframed, que é o órgão mais exigente dentro da União Europeia, que está em Portugal, tá? E com o Brasil. E ambos, todos os 3 cantos, todos os 3 países, eles limitam a quantidade de arras em conjunto, ou seja, se você tem no caso do nosso coquetel de ácidos, tem vários ácidos alfa-hidroxiácidos lá dentro, quando somar todos eles, eles têm que ter uma concentração máxima de 10%. Não pode passar de 10%. Se um produto passar acima disso, a empresa vai ser penalizada. Não só isso, como aquele produto ele vai estar fora do mercado. Tá? Então, tenham muito cuidado. Se alguém promete a você um cosmético que tem alfa-hidroxiácidos acima de 10%, não pode. Isso aí pode causar vários problemas à sua pele. Em vez de ele trazer benefício, ele vai fazer o efeito rebote, ele vai trazer malefícios para a sua pele. E um outro é a vitamina A. A vitamina A ela tem uma unidade internacional
que toda vez que a gente vai utilizar essa matéria-prima, a gente tem que saber a quantidade que ela vem. Tá? Então é feito um cálculo para a gente saber a quantidade que a gente pode utilizar daquela matéria-prima. E essa concentração ela não pode passar de 10.000 unidades internacionais por grama. Tá? Isso vai dar mais ou menos 0,35 microgramas. Esse número não é exato, vocês podem dar uma pesquisada, mas todas as informações que eu passei aqui para vocês, desde a estabilidade química, desde a segurança do produto, desde a limitação da pele, as legislações, tudo isso vocês podem encontrar bem fácil pesquisando no Google. Pesquisa lá. Concentração de cafeína Anvisa. Ela vai ter as limitações que tem a cafeína. Cânfora em cosméticos Anvisa. Ele também vai trazer as concentrações máximas. Alfa-hidroxiácidos Anvisa. Ou alfa-hidroxiácidos Health Canada. Ou União Europeia. Todos eles vão te trazer, eles vão te dar as informações e eles vão linkar com artigos cientificamente conhecidos no mundo todo e garantidos pelas organizações mundiais que a gente tem, que aquilo de fato ele não é à toa. Tá? Então, tudo isso uma empresa que quer fazer uma fórmula ideal, que ele quer garantir uma qualidade de produto ideal para o seu esteticista, para o seu consumidor final, para os seus próprios colaboradores, que hoje os principais, não os principais, mas os primeiros clientes da Belcol são os colaboradores, todos eles usam Belcol, é justamente porque a gente garante uma qualidade, ele está dentro das legislações, ele está dentro das limitações, ele tem segurança e ele tem estabilidade química. Tá? Então a gente consegue achar uma fórmula ideal, trazer um produto de fato de qualidade para vocês, justamente porque a gente busca todas as informações, com estudos, com testes, com vários detalhes que a gente tem dentro dos nossos cosméticos. Tá? Então, gente, a gente já chegando ao final da nossa apresentação, da nossa palestra, a gente tem 3 verdades agora. A gente vai esquecer todos os mitos e agora a gente vai garantir 3 verdades de tudo que a gente falou aqui. A primeira delas, a eficácia do cosmético ela está diretamente ligada à sua formulação, tá? E às derivações de alguns ativos. Nem sempre o puro é o mais eficaz. Isso aí eu já falei para vocês. Se vocês quiserem voltar à apresentação, vai ter tudo explicadinho de tudo que a gente falou. A segunda delas, a forma de disponibilidade do ativo, como por exemplo os nanoencapsulados, eles podem aumentar sim a permeação da pele e a eficácia do produto. A nanotecnologia ela veio para ajudar bastante os cosméticos e a gente, dentro da Belcol, a gente consegue trazer isso para vocês. E o terceiro dela concentração é importante se usada em quantidade ideal, ou seja, não significa que a maior concentração ela de fato ela é mais eficaz, mas a concentração ideal sim. Tá? Então a gente tem que considerar todos os fatores, seja os estudos que a gente não somos só obrigados, mas a gente garante a qualidade do produto com esses estudos, como fatores químicos e fisiológicos. Então a gente tem que saber que aquele produto ele vai ser eficaz não só em um tipo de pele. A gente não pode pegar só o tipo de pele 1. A gente tem que garantir que todos os outros tipos de pele eles também vão ter a mesma eficácia se utilizar o mesmo produto. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Espero que vocês consigam absorver tudo que a gente falou aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição sempre. Vocês podem entrar em contato, tanto fazendo perguntas direto no Beleza Sem Fronteiras, tá? No nosso web meeting, como também vocês podem tirar dúvidas sobre todos os produtos da Belcol diretamente no nosso atendimento ao cliente. Então, eu deixo aqui para vocês aberto, para que vocês quiserem tirar dúvidas, para vocês quiserem ligar. A gente tem um telefone direto na Belcol que vai para o setor comercial, que eles estão preparados para explicar tudo para vocês. Vocês podem ligar no DDD 11 4161 8450. Vocês podem tirar dúvidas direto no site da Belcol, a gente tem a aba lá de atendimento ao cliente, assim como se vocês tiverem dúvidas e necessidade de um atendimento mais específico, vocês podem mandar um e-mail para o saque@belcol.com.br. A gente sempre vai estar disponível, a Belcol está de portas abertas, quando vocês quiserem vir fazer uma visita na Belcol, para conhecer como tudo funciona, como a fábrica funciona, como é a organização, como é o sistema de qualidade da Belcol, também a gente vai estar aberto para vocês, tá? Então, eu sou o Ítalo, coordenador de qualidade da Belcol, e a gente encerra aqui a nossa palestra. Espero que vocês curtam, que vocês gostem, e deixem os comentários, tá bom? Obrigado, gente!